Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 6, diz assim: Não dei aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Palavra do Senhor Deus, livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 6. O que nós temos que entender, eu e você, é que a palavra de Deus é algo santo. Jesus disse: ide e anunciai o evangelho a todos os povos, todas as nações. O que crer e for batizado será salvo. O que não crer, não for batizado, será condenado. Então, mediante a direção que Jesus deu, o evangelho tem que ser anunciado a todos os povos e a todas as nações. Não importa quem seja, todos têm o direito de ouvir o evangelho. Porém, a mesma palavra que diz que o evangelho tem que ser anunciado a todos os povos, a todas as nações, a todas as pessoas, a mesma palavra diz que existe uma certa cautela em relação a algumas pessoas. Há algumas pessoas que elas não aceitam o evangelho. Elas não aceitam a palavra de Deus. E para as pessoas que não aceitam, porque nem todos vão aceitar, para essas pessoas não adianta ficar insistindo com o evangelho. Não adianta. E como nós vamos saber quem são as pessoas que aceitam e quem são as pessoas que não aceitam, para sabermos se podemos anunciar? Ele tem que ser anunciado a todos. A todos. Em primeira mão. Anuncia-se o evangelho. Fala-se de Jesus a todos em primeira mão. Porém, quando nós vemos que existem pessoas que recusam e não querem, a orientação da palavra de Deus é para não insistir. Para não insistir. Nós não devemos insistir para que uma pessoa aceite as verdades do evangelho. Como se ela estivesse fazendo um favor para Deus, dando uma chance para Deus. Assim como muitos até pregadores e pregadoras dizem: dê uma chance para Jesus. Dê uma chance para Jesus para que ele possa provar quem ele é. Uma pessoa que diz isso, ela está completamente desprovida do conhecimento básico da palavra de Deus. Quem somos nós para darmos uma chance para Jesus? Quem somos nós para dar uma chance para Ele? É Ele que tem que nos dar uma chance. Nós temos que implorar para Ele nos dar uma chance. A maneira com que o evangelho é pregado por muitas pessoas dá a entender que Deus é um mendigo. Dá a entender que Deus necessita do ser humano e que Deus é um mendigo. Está implorando para que o ser humano o sirva e o adore. Porque é colocado, na grande maioria das vezes, da seguinte forma: dá uma chance para Jesus.
você já fez de tudo e não deu certo, dá uma chance para ele tentar provar para você quem ele é. Como se Jesus fosse obrigado a provar alguma coisa para mim e para você. Em primeiro lugar, nós não temos que dar chance nenhuma para Jesus. Nós temos que dar chance para nós mesmos. E nós vamos ver, de acordo com a palavra de Deus, que será que Jesus quer dar uma chance para nós? Será que Ele nos quer? Porque não pense você que o sacrifício que foi feito no madeiro foram para todos os seres humanos. É um equívoco. É um equívoco teológico dizer que o sacrifício no madeiro foram para todos os habitantes do planeta Terra. É um equívoco teológico. Não é necessário você nem saber o grego para traduzir para o português. Basta você pegar os textos mesmos traduzidos na língua portuguesa e você vai ver. Muitos são os chamados. Não são todos os chamados. Muitos são chamados. Poucos os escolhidos. É a mais pura verdade. Então, em primeiro lugar, nós temos que desfazer da nossa mente essa concepção errada, esse cristianismo fraco, esse cristianismo pobre, podemos dizer assim, frajuta, onde se colocou na cabeça das pessoas que as pessoas têm que dar uma chance para Jesus. Quem somos nós para dar uma chance para Jesus? Como se Jesus estivesse desesperado, precisando das nossas almas, porque senão ele iria viver sozinho, só com o Pai e com o Espírito Santo. Quem dera que isso fosse verdade. Porque quando você passa a estudar os textos sagrados, você vai ver que é ao contrário. Somos nós que temos que implorar por uma chance para que Ele seja o nosso Salvador. Então diz em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 6, não dê aos cães o que é santo. Não dê. Nem joguem as suas pérolas diante dos porcos. Nós devemos anunciar o Evangelho, devemos falar de Jesus para as pessoas, porém, para aquelas que resistem, não querem, nós não devemos insistir. Porque a palavra de Deus é algo santo, é considerado pérola. Não se deve ser lançado de qualquer jeito, de qualquer forma. Você lança. Você tenta mostrar para a pessoa. Mas se ela não quer, paciência. E nós vamos entender que na nossa trajetória aqui nessa terra, nós vamos nos deparar com pessoas que vão aceitar e com pessoas que não vão aceitar. Não vão. Não pense você que todos vão aceitar. Não vão. Muitos não vão aceitar. Muitos não aceitam. Muitos não aceitaram Jesus quando Ele veio. E muitos não vão aceitar. Efésios capítulo de número 1, versículos 4 ao 8 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Você sabe o que isso significa? A palavra começa a nos mostrar o processo da eleição. A palavra nos mostra que existe uma eleição, os eleitos de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus elegeu alguns aqui nessa terra, para que viesse servi-lo, para que viesse ser seus filhos e suas filhas.
E como nós sabemos quem são os eleitos de Deus? Não tem como. Só Deus sabe. É por este motivo que o evangelho tem que ser anunciado a todos, de primeira mão. Vai ser anunciado tanto aos eleitos quanto aos que não são eleitos. Os que são eleitos, mais cedo ou mais tarde, eles vão aceitar. Eles vão aceitar o chamado. Porque Deus já elegeu antes da fundação do mundo. Deus não iria eleger alguém que viesse a recusar o chamado. Entenda. Se Deus já elegeu antes da fundação do mundo, é porque vai aceitar. Se fosse para a pessoa não aceitar, Deus não teria elegido antes da fundação do mundo. Porém, há casos de pessoas que só vão aceitar na última hora. É por isso que não tem como saber quem são os eleitos e quem não são. Porque uma pessoa ela pode hoje ser um jovem e não aceitar o evangelho. Mas pode ser que na sua velhice ele aceite. Na sua velhice ele vem aceitar. Então é por esse motivo que não tem como saber, humanamente falando, quem são os eleitos e quem não são os eleitos. Só Deus sabe. Mas o que a palavra nos revela e nos mostra é que antes da fundação do mundo, em Efésios capítulo de número 1, versículos de número 4 a 8, começa a dizer: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele. Predestinação. Para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. De acordo com a vontade de Deus, pela misericórdia de Deus, ele predestinou alguns homens e algumas mulheres para serem filhos dele. Para serem filhos através do sacrifício de Jesus, por meio de Jesus Cristo. Lembre o que Jesus disse certa vez para um grupo de pessoas que não aceitavam o que ele ministrava e começaram a reclamar, a murmurar. Era um grupo de judeus, descendentes de Abraão. E Jesus disse o seguinte: eu já disse para vocês que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não enviar. O que Jesus estava dizendo? Vocês não são predestinados. O meu Pai não escolheu vocês. Jesus se relatou a um grupo de judeus, não a todos, hein? Cuidado. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: sabe por que vocês não aceitam o evangelho? Sabe por que vocês não aceitam a palavra? Sabe por que vocês relutam? Sabe qual é o motivo? O meu Pai não enviou vocês até mim. Vocês não foram eleitos. É por isso que vocês não aceitam. Por isso que Jesus disse para aquele grupo. E Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Ninguém pode ir até Jesus se o Pai não enviar. E de que forma o Pai envia? Ele já predestinou antes da fundação do mundo. Então, antes que uma pessoa nasça, ela já pode ser uma pessoa predestinada a ter um encontro com Deus ou predestinada a não ter um encontro com Deus. Antes que nasça, Deus já sabe se aquela pessoa vai ter um encontro com Ele ou não vai ter. O ser humano não sabe, mas Deus sabe. Ele sabe quem são os eleitos que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E a pessoa que é uma predestinada, que é uma escolhida, não fique achando que ela é melhor do que a que não é escolhida, não. Porque não é pelos méritos
que Deus escolhe. Não é porque Deus olhou para o futuro e viu, olha, esse aqui vai ser mais bonzinho, essa aqui vai ser mais boazinha, então vou predestinar os dois, mas aquele ali e aquela ali já não vai ser tão bonzinho, tão boazinho, então não vou predestinar eles para ter um encontro comigo, não. Então não vou enviar para o meu filho Jesus, não. Não pense você que foi através dos méritos. Porque se fosse através dos méritos, Deus não predestinaria ninguém. Se fosse através dos méritos dos seres humanos, ninguém se salvaria, porque a salvação é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Toda a raça humana caiu e está caída no pecado. Todo ser humano já nasce pecador e separado de Deus. Todo. Não tem um. Não tem um que não peque, não tem um que não faça o mal. Não tem um que não é maldoso aqui nessa terra. Todo ser humano é maldoso, é mau. A natureza é má. A natureza humana é má, foi corrompida pelo pecado. O homem é mau. Então não é pelos méritos. É pela misericórdia de Deus. Deus quis salvar alguns. Todos estavam condenados ao inferno, à perdição depois da queda. Todos. Mas Deus resolveu salvar alguns. Resolveu predestinar alguns. Resolveu. De livre, espontânea vontade. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Então, muitas pessoas podem alegar o seguinte: se o que está escrito é real, que Deus realmente predestinou, então esse Deus não é um Deus justo. Por que Ele predestinou alguns para a salvação e alguns para a perdição? Como que Deus pode fazer isso? Cadê a justiça desse Deus? Como que Deus pode escolher do jeito dele? Muitos podem dizer isso. E muitos podem questionar. Nenhum ser humano que entende realmente a palavra de Deus questiona que existe a predestinação. O que existe, o questionamento, é que alguns dizem que a predestinação é pelo mérito, que Deus viu quem eram os que iriam ter fé e os que não iriam, então já predestinou. Mas essa visão é uma visão complicada, porque se Deus já viu os que iriam ter fé e os que não iriam e já predestinou, a fé vem de Deus. Nós não temos capacidade de adquirirmos fé. É Deus quem nos dá a fé para crer no seu Filho. Nada provém de nós. Nada. A pessoa que tem fé, que crê que Deus existe, a própria fé que ela tem foi Deus quem deu. Nada provém do ser humano. Quando você se aprofunda nos textos sagrados, você vai ver que o ser humano não é nada. O ser humano não é nada. Nada, nada, nada. Se foi até Jesus, foi porque o Pai enviou. Se tem fé que Deus crê, foi porque o Pai deu fé. Então tudo, exatamente tudo, é pela misericórdia de Deus.
é sem o ser humano merecer. Aí muitos podem dizer, poxa vida, mesmo assim eu acho injusto, porque predestinou alguns para a salvação e alguns para a perdição. Ah, eu não concordo com isso. E muitas pessoas dizem isso. Romanos capítulo de número 9, versículos 20 ao 23, diz, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Olha o que a palavra diz. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Então, mesmo as pessoas que não foram predestinadas, não têm o direito de falar com Deus porque não me escolheu, não me predestinou para a salvação. Não tem o direito. Isso é algo duro, mas é o que a palavra diz. Então continua, será que o oleiro não tem direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Não é necessário conhecer o grego, basta o português. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa? Será que Deus não tem direito sobre as suas criaturas? Se foi Ele quem nos criou, será que Ele não tem o direito de escolher e fazer alguns para a honra e outros para a desonra? Se Ele é o Criador, será que Ele não tem esse direito? O texto é claro. O texto é claro. O problema é que na grande maioria das vezes não é apresentado o verdadeiro evangelho para as pessoas. É apresentado um evangelho de promessas. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar moto, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Mas a palavra mesmo não é feita uma exposição bíblica como era feita na igreja primitiva. Para que a mente da pessoa venha ter o conhecimento, o entendimento, venha evoluir. Porque a palavra de Deus diz isso. É o que a palavra diz. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Então existem os vasos de ira preparados para a destruição. E esses vasos de ira preparados para a destruição não vão aceitar o evangelho. Não vão. Não vão. Esses vasos de ira preparados para a destruição, além de não aceitarem o evangelho, serão uma ferramenta na mão de Satanás para tentar destruir a obra de Deus. Preste atenção, abra sua mente. 1/3 dos anjos, 1/3 foi expulso dos céus. Satanás e seus demônios foram expulsos. Não tem mais lugar para eles. 2/3 dos anjos continuam com Deus. Dentre homens e mulheres, seja de qualquer nação, raça, língua, rico, pobre, não importa. Dentre os homens e mulheres, existem os eleitos e os que não são eleitos. Existem os que serão salvos e os que não serão salvos, dentre homens e mulheres. Os que são predestinados, homens e mulheres que serão salvos, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, terão encontro com Deus nessa terra. Não importa
Se já foi predestinado, mais cedo ou mais tarde vai ter o encontro com Deus. Se não foi predestinado, não vai ter o encontro com Deus, não vai aceitar. E além de não aceitar, vão se levantar contra os predestinados, contra os escolhidos. Vão se levantar. Da mesma forma que os demônios já foram lançados fora, os que não são eleitos estão lançados fora. Existe uma raiva, um ódio, uma inveja, tanto da parte dos demônios, quanto da parte dos que não são escolhidos, em cima dos predestinados. Você sabe por quê? Porque os predestinados não são melhores do que os demônios. Na grande maioria das vezes, os homens e mulheres predestinados são piores até que os demônios. Essa é a mais pura verdade. São até piores. Mas mesmo assim Deus predestinou porque Ele quis. Os demônios não aceitam isso. Não aceita vendo um homem e uma mulher cometendo erros e pecados e se prostrando diante de Deus, pedindo perdão e Deus perdoando. Eles não aceitam isso. E os que não são predestinados também não aceitam. É por isso que existe tanto ódio, tanta raiva, tanta perseguição em cima dos eleitos de Deus, por parte de pessoas, e talvez até da própria família, que não são predestinados. Inconscientemente eles não sabem disso, que eles não são predestinados. Mas eles têm inveja, têm raiva, porque o próprio espírito maligno faz com que eles sintam inveja, sintam raiva de uma pessoa que está nos caminhos de Deus. E é por isso que aqui nessa terra existe toda essa confusão, toda essa perseguição, calúnias, defamações, ódio. É por isso que o povo de Deus é odiado. O verdadeiro Israel de Deus, homens e mulheres, são odiados. Você vê que o povo judeu sempre foi odiado e perseguido, porque era o povo escolhido. Agora não existe mais essa só os judeus. Agora é judeus, é gregos, gentios, é todos. Dentre todos existem os eleitos. Então agora não é mais uma raça, uma etnia específica como era no Antigo Testamento. Dentre todas as raças existem os eleitos de Deus. E esses eleitos são o Israel de Deus. E da mesma forma que o Israel no Antigo Testamento era invejado, perseguido, odiado, agora no Novo Testamento, o novo Israel de Deus, que é composto de várias etnias, que são os eleitos, também é perseguido, é odiado, é invejado, é caluniado, é defamado. Da mesma forma, do mesmo jeito. E diz: que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Que de antemão preparou para a glória. Então esta é a palavra do Senhor Deus. Nós devemos levar o Evangelho e anunciar para todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos e quem não são os eleitos. Mas quando a pessoa começa a resistir e não aceitar, não adianta insistir. Não dê as coisas santas aos cães. Não dê pérolas aos porcos. Esta é a palavra do Senhor Deus.